Você está prestes a ouvir a dois honoráveis servos de Deus da nossa era. O primeiro, já falecido, é o autor britânico David Gooding, que nasceu em 16 de setembro do ano 1925 e faleceu em 2019. Ele foi professor emérito de grego do Antigo Testamento na King's University de Belfast e membro da Royal Irish Academy. Ele ensinou a Bíblia internacionalmente e deu palestras sobre sua relevância e importância para a filosofia, as religiões mundiais e a vida cotidiana. Ele publicou trabalhos acadêmicos e populares, que são publicados em vários idiomas. O outro, John Lennox, nasceu em Armagh, Reino Unido, em 7 de novembro do ano de 1943. Ele é professor emérito de matemática na Universidade de Oxford e membro emérito em matemática e filosofia da ciência no Green Templeton College. Além de trabalhos acadêmicos, publicou diversos livros sobre a relação entre a ciência e o cristianismo. Ele deu palestras internacionalmente e participou de vários debates televisivos com alguns dos principais pensadores ateus do mundo. É um fato muito interessante que as crianças, mesmo em uma idade jovem, desenvolvem um sentimento muito forte sobre o que é justo e correto e o que é injusto. Não é justo, diz a criança, quando seu irmão mais novo rouba seu brinquedo, e seus pais permitem que o filho mais novo fique com o brinquedo para brincar com ele. Não é justo, diz o garoto de escola, quando o professor lhe acusa e pune por algo que, na verdade, ele não fez. Talvez à medida que envelhecemos, a intensidade da nossa indignação com a injustiça é atenuada, pela simples razão de que temos testemunhado tantos casos dela, que nos tornamos endurecidos e cínicos. Mesmo assim, ainda podemos nos sentir ofendidos, quando, por exemplo, vemos alguém ficar fabulosamente rico vendendo patrimônio público e colocando lucro em seu próprio bolso. Nós podemos nos resignar ao fato de que nós mesmos não podemos fazer nada sobre isso, mas nós ainda protestamos. Não é justo, e o nosso protesto carrega dentro de nós, revelada ou não, a sensação de que alguém deveria fazer algo sobre isso. A injustiça não deve ser autorizada a continuar. Trapaceiros, mentirosos, assassinos e todos os outros perpetradores do mal não devem ser autorizados a ficar impunes. E ainda assim, a história e a nossa própria experiência recente nos mostram que é precisamente isso que parece acontecer. Até mesmo os governos, cuja responsabilidade é para punir os criminosos, têm sido muitas vezes culpados de corrupção e, por vezes, de crimes monstruosos. A morte, no final, parece levar todos embora de forma indiscriminada, os cumpridores da lei e os infratores, santos e pecadores. Devemos concluir, então, que o crime e o pecado, a injustiça mesquinha e bruta nunca serão punidos, que nosso senso de certo e errado é uma ilusão de zombaria, que a nossa esperança na justiça será sempre frustrada. Não. Segundo a Bíblia, o próprio Deus é o autor do nosso senso de certo e errado. O Criador escreveu a sua lei em nosso coração, Romanos 2 versos 14 e 15, e a consciência é o seu monitor interno que nos adverte para não quebrar a lei, testemunhando nossos atos, quando a quebramos e erramos, e nos preenchendo, após a má ação ser feita, com um sentimento de culpa. Um dia, o Novo Testamento nos assegura, Deus vai reivindicar a sua lei. Há de chegar o julgamento final, que é o tema deste capítulo. Neste contexto, outro termo também é usado, a segunda morte. Este termo descreve o estado eterno de quem se encontra condenado no juízo final. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20 versos 11 a 15.
O julgamento de cada indivíduo acontece após a morte. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo, depois disso, o juízo. Hebreus 9 verso 27. Mas, se perguntar quanto tempo após a morte do indivíduo o julgamento final vem, a resposta é: o julgamento final vem depois de o céu e a terra se afastarem, isto é, após o fim do mundo. E é fácil entender por que deve ser assim. O pecado, uma vez cometido, pode ter uma reação em cadeia que continua muito tempo após a pessoa que cometeu o pecado morrer. Um pai, por exemplo, pode, através de seu tratamento severo e desamor, ferir seu filho psicologicamente. O filho, crescendo psicologicamente mal ajustado, pode se comportar de forma prejudicial para sua esposa, filhos, parentes e colegas de trabalho, que, como resultado, podem, por sua vez, reagir repreensivelmente. Da mesma forma, o dano e a injustiça que os grandes tiranos têm feito a milhões de pessoas não cessou, quando os tiranos morreram, mas passou a se espalhar como ondulações em uma lagoa. Somente quando toda a teia complicada da história humana seja completada no fim do mundo, será possível estimar plena e justamente o verdadeiro significado de qualquer pecado. A passagem do Novo Testamento, citado acima, diz: abriram-se os livros. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Nós não precisamos supor que os livros de registros de Deus sejam exatamente como os livros que temos na Terra. A palavra livros aqui é uma metáfora. Mas isso nos lembra de que Deus tem um registro de tudo que cada pessoa pensou, disse e fez. A habilidade de Deus para manter tais registros não deve nos parecer incrível. O próprio homem pode hoje fazer computadores com memória de dados quase ilimitada. O Novo Testamento também nos lembra de que, depois da morte, as pessoas não só continuam a existir, mas serão capazes de se lembrar de sua vida passada, talvez em maior detalhe do que elas eram capazes de se lembrar nesta vida. Lucas 16 verso 25. Deus vai julgar não somente os atos externos, mas os segredos dos homens. Romanos 2 verso 16. Assim como podemos capturar as nossas ações em um vídeo e depois reproduzi-las, para que possamos, no presente, nos ver fazendo e dizendo coisas de anos atrás, assim Deus será capaz de passar na frente dos olhos das pessoas os seus pensamentos secretos e mostrar ações de anos atrás, ou mesmo séculos. O julgamento, portanto, é escrupulosamente justo, uma vez que cada indivíduo vai ser julgado, diz a passagem, de acordo com as suas obras. Ninguém vai ser punido ou recompensado pelo que outra pessoa fez. Além disso, o juiz, que será ninguém menos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ver João 5 verso 22, e versos 27 a 29, vai levar em conta qual o conhecimento as pessoas tinham do certo e do errado. Ele mesmo disse assim: e o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Lucas 12 versos 47 e 48. Um selvagem pode muito bem matar simplesmente porque ele foi educado desde a infância em uma tribo analfabeta, que lhe ensinou que o assassinato de membros de uma tribo ao lado é uma coisa boa e gloriosa. O que ele faz é pecaminoso aos olhos de Deus, mas ele não será tratado com a mesma severidade que a traficante em um país civilizado que sabe muito bem que o assassinato é pecado, mas ainda assim deliberadamente assassina os membros de uma rede rival de tráfico. E o juiz enunciou um outro princípio que guiará o seu julgamento. A qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Lucas 12 verso 48. Um homem com cérebro excelente e excelente saúde física, que usa seus talentos egoisticamente simplesmente para acumular riqueza, independentemente dos sofrimentos dos pobres e não faz nenhuma tentativa de amar o próximo como a si mesmo, será tratado com mais severidade do que o homem pobre sem talento, cuja pobreza tornou impossível para ele ajudar o seu próximo. Lucas 16 versos 19 a 31. O castigo imposto, então, irá variar de indivíduo para indivíduo. Por outro lado, o destino de todas as pessoas impenitentes e incrédulas será o mesmo. Ele é descrito em Apocalipse 20 versos 11 a 15 como a segunda morte e como
o lago de fogo. A segunda morte é assim chamada a fim de distingui-la da morte física como a conhecemos aqui na Terra. A morte física é a porta pela qual um ser humano passa para o mundo invisível, que não pode ser visto por nós, chamado de Hades, que é a palavra grega para invisível. Nesse mundo invisível, os espíritos dos incrédulos e dos que não se arrependem são mantidos sob custódia, por assim dizer, esperando o juízo final, da mesma forma como aqui na Terra um criminoso, quando é preso, é mantido em prisão preventiva, até que ele seja trazido ao tribunal para ser julgado frente ao juiz, ver Judas 6. Para preparar os espíritos para serem julgados, o juízo final será precedido pela ressurreição, e os espíritos serão libertados de sua prisão temporária e reunidos com seus corpos ressuscitados. É a isso que Apocalipse 20 verso 13 se refere, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Os corpos dos afogados no mar, ou cujas cinzas foram espalhadas sobre as ondas, serão ressuscitados, seus espíritos, liberados de sua prisão temporária, serão reunidos com seus corpos. Isso, é claro, é apenas um exemplo de todos os que morreram de várias formas e em lugares diferentes. O que acontece em seguida, para aqueles que são condenados no julgamento final? Será que vão ser condenados a passar pela experiência da morte física de novo? Não. A morte física, a porta pela qual eles passaram de nosso mundo atual para o mundo invisível, não terá mais nenhuma função a desempenhar. Ela deve dar lugar e ser substituída por outro tipo diferente de morte, que é chamado nessa passagem de segunda morte. Mas que tipo de morte será essa? Para o indivíduo, vai ser um estado de morte espiritual e moral. Olhe novamente para o que aprendemos no capítulo anterior. O Novo Testamento declara que cada pessoa não regenerada já está morta nesta vida, obscurecida no entendimento e separada da vida de Deus por causa do endurecimento do coração. Cada uma delas está espiritualmente morta, intelectualmente obscurecida e emocionalmente amortecida. Efésios 2 versos 1 a 3 e capítulo 4 versos 17 a 19. A vida nesta terra dá a oportunidade de se arrepender, de se reconciliar com Deus, para ser espiritualmente renascido e de compartilhar a vida de Deus, tanto aqui quanto na vida após a morte. Mas, se uma pessoa joga fora essa oportunidade e passa pela morte física no mundo eterno e é condenada no julgamento final, em seguida, a segunda morte irá mantê-la para sempre nesse estado de alienação da vida de Deus. Não vai ser a aniquilação, mas um estado fixo e eterno espiritualmente mórbido, sem alívio pela misericórdia vivificante de Deus ou por qualquer esperança de melhoria. Mas essa será a morte espiritual não só para o indivíduo, mas para toda a sociedade em que ela vive. O pecado não é simplesmente uma doença espiritual da qual um indivíduo pode sofrer em total isolamento de todos os outros pecadores. Ele também se expressa em atitudes de um indivíduo e em comportamento em relação aos outros. As pessoas que nesta vida agem com ciúmes, inveja, lascivo, mentira, crueldade, orgulho ou agressividade, não vão mudar, de repente, se tornar santos, ao passar pela morte física e aparecer diante do juízo final. A morte não realiza nenhuma magia. A descrição bíblica do mundo que está por vir não é um conto de fadas. Imagine, então, o que significará viver em uma sociedade podre com doenças espirituais e morais, fechada à graça de Deus, que, uma vez poderiam ter recebido, mas que eles rejeitaram agora, finalmente e para sempre. O Novo Testamento aponta a bem-aventurança da vida com Deus e com os redimidos no céu em contraste, entre outras coisas, com o tipo de sociedade que existe fora disso. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na celestial cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Apocalipse 22 versos 14 e 15. O destino do impenitente descrente é também descrito como o lago de fogo. Mesmo se assumirmos que esses termos são metafóricos e não literais, podemos estar certos de que eles apontam para uma realidade que é muito mais terrível do que qualquer interpretação literal dos termos iria transmitir. Haverá, em primeiro lugar,
a dor da consciência de estar sob o desagrado de Deus, Romanos 2 versos 4 a 6. E, em segundo lugar, a dor de ter de suportar as consequências e os desdobramentos de atitudes e comportamentos pecaminosos, Gálatas 6, 7 e 8. E, em terceiro lugar, haverá a angústia do remorso, agravada pela falta de vontade e pela incapacidade de se arrepender do pecado que dá origem ao remorso, Hebreus 6 versos 4 a 8. Este fogo não vai aniquilar as pessoas que estão nele, como o fogo terrestre literal faria. Nosso Senhor Jesus descreveu-o nestes termos: o fogo do inferno, onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. Marcos 9 verso 47 a 48. Quando não há mais nada para queimar, o fogo se apaga e, quando um verme não tem nada para se alimentar, ele morre. Mas como as atitudes pecaminosas dessas pessoas perdidas nunca vão mudar, a dor do desagrado de Deus que elas atraem nunca morrerá. E as memórias que alimentam o fogo do remorso nunca serão extintas. Por outro lado, assim como o sal retira o apodrecimento da carne, parece que o fogo eterno vai parar a corrupção moral e espiritual dessas pessoas e evitar que elas aumentem. Marcos 9 verso 49. Como C.S. Lewis colocou, Deus, em sua misericórdia, fez as dores contínuas do inferno. Para limitar a miséria, Deus, em sua misericórdia, fez limites eternos e determinou quais eles seriam. A corrupção moral e espiritual de cada indivíduo não deve ser autorizada a aumentar indefinidamente, até que atinja proporções infinitas. Na misericórdia de Deus, permanece o que era no juízo final. O fogo virá conter todo o desenvolvimento posterior.